noite para quem está nos acompanhando pela internet. Hoje é um dia muito especial para todos nós. A nossa casa é humilde, é simples, mas a nossa alegria transborda e não cabe hoje dentro do grupo Meimei. Nós estamos recebendo aqui a minha irmã querida, amada, Irmã Ila. Mas quando a gente chama ela de Irmã Ila, não é porque ela é minha irmã pelos laços sanguíneos, não, né? Embora ela seja da minha família espiritual, ela é irmã de caridade, é uma freira. Então hoje nós estamos tendo uma oportunidade abençoada de estudar o livro Gênesis com a participação, com o olhar da nossa respeitada e venerável Igreja Católica, levando à frente o nosso dom do ser, né? Que é o diálogo interreligioso, mas o diálogo profundo mesmo, não aquele diálogo que fica apenas jogando confete, contemporizando, né? Mas um diálogo amoroso, né, mãe? Em que a gente consegue extrair o melhor dessas vertentes caudalosas do cristianismo, que é o espiritismo e o catolicismo, né? Então a gente começa aqui vibrando, pedindo a Deus que abençoe o Papa Francisco, que abençoe a instituição da Irmã Ila, Nova Jerusalém, os padres e as freiras dessa instituição, tanto lá quanto aqui em Belo Horizonte, e pedindo também um amparo para o nosso grupo, para o nosso trabalho, porque eu e a Maninha, né, a Irmã Ila, estamos absolutamente convencidos de que estamos a serviço do Cristo, de Jesus. E é Ele que vai conduzir hoje, né, mãe? É Ele que vai conduzir. Beleza? É isso. Como sempre tem conduzido. Com certeza, é verdade, mano. Então, acho que... Pois é, Maninha, então agora, já que você está falando dessa experiência de amor, porque, na verdade, a gente sentiu, né, um chamado para poder trabalhar esse tema hoje, né? Uhum. Nós fomos chamados para falar desse tema. E as duas mensagens que caíram do Emmanuel no início aqui só veio confirmar o que a gente já estava conversando lá dentro, preparando essa conversa aqui, né? E mostrando para a gente que a gente está no rumo. Jesus está no leme, né? Está no leme. E aí eu queria agora que você contasse uma experiência. Como que foi, eu queria que você falasse como que foi, qual é o propósito, como tem sido até hoje, o que você aprendeu lá, qual foi a experiência, o primeiro retiro com o Padre Caetano. O que é o retiro, o que foi essa experiência, porque a gente está achando que o espírita está precisando de mais disso, né? O movimento espírita está muito distante disso. E isso é algo preocupante, né? Mas conta da experiência. Vamos falar dessa experiência. Eu queria dizer primeiro que essa coisa que você falou, assim, o espírita, mas na realidade, durante muito tempo, o cristão, de maneira geral, ficou muito dado à intelectualidade, né? Alguns, e outro à assistência humanitária. Mas, assim, era tanto um estudar quanto um fazer sem aquilo que Paulo chama de robustecer-se na comunhão, né? Hoje todo mundo quer fazer dieta, antes Paulo falava da gente ficar gordinho da graça. Da graça. Gordinho da graça. Do amor de Deus. Do amor de Deus, né? Então, robustecer-se, né? Do amor de Deus. Então, aí acho que foi uma época geral que a gente se distanciou muito da coisa da experiência, de ter a nossa sensibilidade alimentada, porque a gente ficou muito, a intelectualidade estava alimentada, a praxis, né? Fazer, né? Mas essa parte da sensibilidade ficou há algum tempo, de uma maneira geral, no protestante, no católico também. Mas hoje há um retorno, há uma busca
por essas experiências profundas, não só dentro do cristianismo, mas também fora do cristianismo. Até mesmo as pessoas que querem num feriado um pouco de paz, ir para um turismo ecológico, elas, no fundo, elas estão querendo uma interiorização, às vezes sem conseguir dar esse nome, né? Então, às vezes, são pessoas que não estão ligadas a nenhuma fé, nenhum grupo religioso, mas elas sentem uma necessidade de silêncio, de paz, de estar em harmonia com a natureza. E isso tudo é uma sede de algo que ficou sufocado durante algum tempo. Então, o retiro, ele geralmente se chama exercícios espirituais, porque foi esse nome que o fundador dos jesuítas deu, que é o Inácio de Loyola, né? Então, ele era um soldado e fazia o exercício físico. E ele, na guerra, ele foi ferido, então ele, durante o tempo que ele passou muito enfermo, ele primeiro ele se revoltou, mas depois ele teve uma forte experiência com o amor de Deus. Ele se sentiu profundamente amado. Então, ele escreveu uns textos de como fazer uns exercícios que seria um mínimo de ir para um lugar, de se retirar, de fazer um pouco de silêncio, de tentar entrar em harmonia, primeiro mente, corpo, espírito, não é? Porque às vezes nós estamos desorganizados, né? Então, e o primeiro exercício é o amor de Deus, é se sentir amado. Então, se é para eu me sentir amado, se é para estou aqui, me ame, então não tenho muita coisa para fazer. Quem tem que fazer é Deus, entende? Então a gente faz o mínimo, que é ir para um lugar. Isso. Então, Como é isso? Então, você perguntou pela Nova Jerusalém, né? Isso. Se eu falar muito, corta. Não. Porque as conversas minhas com o Haroldo, a gente vai a noite toda, mas aqui ninguém pode ir a noite toda, então tem que correr um pouco. Então, eu fui para Nova Jerusalém para fazer o retiro, né? Quando eu tive o sonho, está lá no podcast, né? Isso. Aí fui a primeira vez, era no Carnaval, um retiro com muitos jovens, não tinha nada a ver de querer ser padre ou freira, não é isso, eram jovens que quisessem uma coisa alternativa ao Carnaval. E o padre Caetano conduziu o retiro para os jovens, né? Então, ele simplesmente ele falou um pouco sobre o amor de Deus, mas breve, poucos minutos. E ele apenas pediu uma música ao violão, não lembro direito qual era. Mas eu acho que era uma que diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, foi uma luta desigual e tal. Que mistura um texto de Jeremias com um texto de Paulo, né, nas cartas de Paulo. E nós ficamos ficamos jovens, agitados, né? Mas fomos ficando naquela lerdeza nordestina, né? Ficando quietinhos e calminhos e tal. E foi assim, porque também o padre Caetano tinha um magnetismo intenso, né? E a gente entrou naquela frequência, assim, meio apagada. E veio aquela coisa assim, de dentro para fora, um sentimento que eu não saberia dizer, né? Umas lágrimas, que estou falando do que eu vivi, mas todo mundo passou por alguma coisa, né? As lágrimas tranquilas e uma felicidade que não dá para descrever. E só o que assim eu consegui assimilar numa ideia era: isso é o amor. Isso é o amor de Deus, não é? De dentro para fora. Não é porque, como quando a gente conhece uma pessoa, a gente os sentidos, as afinidades são do externo para o interno, não é? Algumas pessoas não conseguem nem passar da parte mais superficial, da química, não é? Mas isso é diferente, é algo que vai lá no íntimo, né, do espírito mesmo. Lá, como a carta aos Hebreus fala, lá onde há um entroncamento, né? Vocês chamam perispírito, lá onde tudo acho que é mais profundo ainda. Lá tudo se, ele diz, é lá onde
tudo se conecta, né? Lá naquele ponto de conexão, né? Que ele fala que a palavra de Deus como uma espada de dois gumes que vai lá, penetra aquela linha divisória, né? Então, é mais ou menos isso. Então, é uma felicidade intensa, né? Que traz efeitos no corpo, enfim, corpo leve, corpo pesado, leve, pesado, quente, frio, né? Perde mais ou menos a noção do tempo, mas esse efeito físico, ele é totalmente secundário, ele não significa nada, não é? E que cada pessoa pode ter um ou outro, mas essa felicidade intensa, e às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, quando disse, né, ela ia estudar Paulo, eu disse, se você vai estudar esse tema, prepare-se para ser amada. Porque vai ter perseguição, mas antes de você pensar em pecado, antes de você passar por tribulações, antes de qualquer coisa, você vai se sentir amada. Prepare-se para saber o que é o amor, porque você vai primeiro se sentir amada. Então, quando se sente amada, aquele enraizamento em Cristo, que fala aí a carta aos Efésios, e aí pode vir o que vier. Então, como lá no Paulo Estevam, né, ele está sendo chicoteado, não sente mais nada. Ficou naquela comunhão íntima, né? Aquilo tudo sumiu. Aquelas coisas todas sumiram. E essa que você tinha dito, que aí o Padre Caetano comentou isso, né? Na rádio ele disse que... Ele disse que isso é a coisa mais natural que existe, como comer, beber, dormir. Para todo mundo, e todo mundo tem que experimentar. E a gente tem que fazer pouca coisa para experimentar. Isso é o retiro. Essa é um sentimento que também o Inácio disse que depois daí, aí vem a reflexão. Você se sente deslocado. Primeiro você se sente deslocado porque se tem um lanche ou se tem um almoço, você não sente fome. Aí você não está mais, dá um tempo para engatar de novo, que na realidade. Mas também você se sente assim... se está fora do foco, não. A gente saiu de lá, todo aquele jovem querendo dar um jeito na vida, fazer alguma coisa útil da vida. Uns foram para a comunidade, outros se casaram, resolveram a vida deles e foram fazer alguma coisa. Agora, isso esfria. Então, o retiro na comunidade, o Padre Caetano marcava, todo ano tem que ter, não é? Para se recarregar a bateria e se colocar no trilho de novo, no foco. Quando você fala desse fora de foco também, tem a ver com a experiência de se sentir culpado, de errar. Depois que você sente esse amor, como é que muda essa relação? Depois que se sente amado, tudo isso que a gente fez ou deixou de fazer não dói. Não causa aquele mal-estar. Porque antes você já foi amado. Então, se já foi amado, você só diz assim, não é por aqui, eu vou me recolocar no foco. Não é por aqui. Então, veja... fica mais leve. Fica mais leve, quer dizer, nós não entramos num retiro para pensar no nosso pecado. Nós não entramos no retiro para fazer uma avaliação do semestre. Nós entramos no retiro para estar em comunhão, para... se sentir em comunhão, se sentir amado. E depois que a gente se sente amado, aí então pode vir o que vier. Então a gente tem uma posição muito natural. A gente, não é por aqui, estava pisando na bola, agora vou por aqui. Mas não tem aquele, sabe? Não tem aquela carga, entende? Veja, se a gente pensa assim no filho pródigo, quando ele volta, né? Aí, antes dele começar a pedir perdão a tudo aquilo, o pai corre, beija, abraça, beija. E ele tinha treinado, ele ia dizer assim, ensaiado um discurso, né? Então, nesse discurso, ele ia dizer assim, pai, trata-me como um dos teus empregados, porque eu não sou digno de ser teu filho, né? Só que ele não diz no encontro, porque ele já foi beijado, abraçado, cheirado. Como é que ele vai dizer, agora me trate como empregado? Ele já foi tratado como filho. Então, depois que recebeu todo aquele amor, não fica, não é necessário de, por que se chicotear? Não há isso, isso é porque a pessoa ainda não se sentiu amada, né?
vai falar isso para os espíritos? Né? Eu estou falando para os católicos, você não sabe, mas tem a opção de católico que assiste a aula. Não, porque E hoje, como meus alunos não estão tendo aula para tudo assim, eu estou resgatando, eu não mereço, eu sou o pior. Fala um pouquinho sobre isso. Depois que a pessoa se sente amada. Qual que é a visão dela? Qual que é a visão dela de karma depois que ela se sente amada por Deus? Olha, depois que se sente amada por Deus, qualquer coisa, mas qualquer coisa, é muito insignificante comparado com o amor de Deus. Mas não tem nada que se compare com um momento de felicidade desse, e nada pode tirar essa felicidade da gente. Esse momento não é uma felicidade dessas que alguma coisa boa acontece que a gente comemora. É uma coisa que acontece dentro da gente. Então, quem me separará do amor de Deus? A espada, a morte, as palavras de Paulo, né? A vida, a morte, quem me separará do amor de Deus? Sabe o que é isso, Maninha, que Paulo tenta dizer, que às vezes é tão barateado, que a gente vê isso como adesivo de carro, e aí fica uma frase barateada, no sentido de que Deus é fiel, no sentido de que Ele é o único que permanece integralmente e eternamente conosco, porque todas as nossas relações, elas sofrem solução de continuidade. Na hora a gente se separa, nem que seja provisoriamente. Seria isso? Que é difícil, isso não vai pergunta difícil, pelo amor de Deus. Não, mas porque isso está no nível do existencial, entende? Então, qualquer coisa que a gente faça é muito insignificante diante do amor de Deus. Não quer dizer que ele seja um papaizinho burguês que vai passar a mão na cabeça da gente e apoiar todos os nossos erros. Não é. Mas esse amor, ele é algo extraordinário. Então, qualquer coisa que a gente vem a assumir, antes de tudo, está o amor de Deus. Aquilo que foi experimentado, que foi provado, que foi saboreado, né? Que foi no mais íntimo. Então, ninguém, nem nada pode nos tirar uma experiência dessa, nem nossa consciência pesada, nem nosso erro, sabe? Então, a gente tem uma força, uma coisa no interior que vai relevar tudo isso que para nós é assim uma ressaca moral, sabe, um fardo que se leva. Esse fardo, ele é insignificante diante do amor de Deus, entende? Então, as perseguições que a gente possa passar, qualquer problema, né, uma perda do ente querido, tudo isso é sustentado por essa experiência que se vive. É por isso que tem que ser uma experiência vivenciada por cada pessoa. Não dá para, a partir da minha fala sobre a minha experiência, você se basear na minha experiência e aguentar o tranco da vida. Não dá. Você faz a sua experiência, eu faço a minha, entende? E é isso que, é nessa experiência que a gente vê o quão interno Deus está, né? Por isso que ele era tanto que esse Espírito de Deus o pneuma, né? É comparado com o ar, porque está no interno, quer dizer, a gente está envolvendo. Está interno. Então nós não prestamos atenção que nós estamos dentro da camada de ar, não é? Que nós estamos respirando. Nós não prestamos atenção, a gente vive, vai vivendo, não presta atenção nisso. Mas nós estamos mergulhados em algo, né? E esse algo está mergulhado em nós, a gente está inspirando, expirando, né? Está circulando tudo dentro de nós, né? E isso não é só uma coisa física, isso é também algo espiritual, não é? Então, essa centelha divina, não é? O Cântico dos Cânticos diz que o amor é uma faísca de Deus e que, por isso, nada pode acabar o amor, né? Nada pode apagar o amor, nada pode destruir o amor, porque é uma centelha, uma faísca de Deus. E por isso ele está acima de tudo. E aí vem
Então, a pessoa que fez a experiência de se sentir amada, aí pode amar. Aí pode ler a primeira carta aos Coríntios, o hino da caridade. Né? Tudo supera, tudo suporta, porque aquilo ali primeiro a gente sentiu, aí naturalmente flui. Que é alguma coisa... Você está falando que é como um vulcão. Um vulcão. Assim. Os santos, né, chamam de efusão do espírito. Quer dizer, porque esse sai, né? É do mais íntimo para o mais externo, para o mais superficial. Tanto que você pode ter alguma coisa física, né? Umas formiguinhas caminhando, que você sente um formigamento, qualquer coisa, mas é secundária, porque vem de dentro para fora, não é? Primeiro acontece lá no mais íntimo. Lá no mais íntimo. E assim... Chega até na superfície. Na superfície. E é difícil de falar disso. Teresa Návila, né? Quando pediram para ela escrever, ela me mataram. Agora eu escrever, como que eu vou ter palavras para escrever, não é? Quando no início do Castelo Interior, o livro que ela escreveu para educar as monjas no retiro, né? Na vida de retiro, nos exercícios, aí ela escreveu assim que, por obediência à autoridade, ela estava escrevendo, e também porque ela se preocupava que todas as pessoas pudessem passar pelas experiências que ela passou, porque ela não é uma exceção. Então, ela comparou com um castelo interior, mas esse castelo ela usou uma metáfora. Castelo era uma coisa que todo mundo sabia, que tinha muitas moradas, muito quarto, muita coisa. Então, só que esse castelo, ele era um círculo, ele era circular. Então, as moradas... Era um núcleo. Era um núcleo, um centro. Aí, na parte central, é a sala do trono, que é por isso que vem de dentro para fora. E aí, esse castelo tem as moradas, que seriam 7, por causa do nome simbólico. E, geralmente, as pessoas estão na mais superficial. E como ela era mulher tem medo de baratas e animais peçonhentos, ela disse que nessa 7ª morada está cheia desses insetinhos, desses bichinhos, e a gente está convivendo com eles. Enquanto que lá, quanto mais você vai entrando para o centro, então o céu, que seria a sala do trono de Cristo, é o castelo mais interior, que seria o centro do espírito da pessoa, né? E ela disse que ela tinha que comparar assim, porque não dava para falar. Não dava para expressar. Para expressar numa linguagem cotidiana. Meu Deus. Eu acho que isso não tem nada a ver com Gênesis. O pessoal está dizendo, o que essa maluca foi fazer aí? Tira do ar, que não está falando nada de Gênesis. Mas é verdade, porque tem tudo a ver, né? Porque a gente queria ultrapassar uma abordagem puramente intelectual de fluido cósmico, para que começasse realmente a ter uma experiência de um Deus que está no meu mais profundo centro, no meu mais profundo eu, que no Livro dos Espíritos chama da consciência, né? Que é esse núcleo profundo, né? onde está a lei divina, onde está Deus, onde estão todos os potenciais divinos. Né? E a partir daí... E a gente tem uma simbologia também, Maninha, uma linguagem, que isso tudo é uma linguagem, né? Uma maneira de expressar, né? Na obra de André Luiz, ele fala dos centros vitais. Então, que no interior, que é no centro mesmo do cérebro, né, está o coronário, seria o mais central, né? Que é a nossa parte onde se dá a comunhão divina. E a partir do coronário, aí tem o frontal, o laríngeo, o cardíaco. Isso na visão de André Luiz, né? O plexo solar, o gástrico e depois o genésico, que seriam aquelas forças mais que nos conectam com as formas, com o mundo das formas, com o mundo material, né? E é interessante você falar isso porque sai do retiro, não tem nem vontade de comer, né? Porque a pessoa está tão vivendo uma profunda experiência de interior, né? Que essas sensações elas são supridas, né? Por isso, no retiro também se cuida do físico e do mental. Fala um pouquinho disso. Geralmente, o retiro ele é mais... Ele começa com um jejum. Começa com o jejum. O jejum não é ficar com fome.
O jejum é você ter um alimento que te ajuda a... Bom, usando essa sua fala, te ajuda a abrir esses centros de força. Então, tem uns chás, aí vai começar a purificar aos poucos da carne, porque a carne, ela tem proteína, mas ela muito, né? materializa muito, ela pesa, né? Então, vai aos pouquinhos tirando a carne, vai diminuindo isso, né? Algumas pessoas têm dificuldade, então a gente no retiro, cada um vai no seu ritmo, né? Ninguém vai como fazia São Francisco, já que você não aguenta ficar com fome, vamos comer o franguinho, né? Então a gente vai entrando também a dinâmica do psique, né? Nós estamos numa vida agitada, então a gente leva um tempo para desacelerar a mente, né? Então, não é assim, eu entrei no retiro aí já tive aquela grande experiência. Não, às vezes é lá para o último dia, tal, porque você vai entrando no retiro devagarinho. Então, o seu corpo... Suave, alimentação suave. pensamento. Aí, quando a gente, às vezes, vai fazer o silêncio, aí pensa mil e uma coisa... Então, isso aí a gente vai acalmando a mente, vai colocando uma frequência. Agora, só que assim, a gente está em contato com a natureza, está todo mundo querendo a mesma coisa, a pessoa que está assessorando o retiro já deixou não sei quantos, a gente chama intercessão, você chama vibração, né? É responsável por, né? Tem a sustentação de vibração? Tem, a gente chama intercessão. Intercessão. Aí tem aquelas pessoas que intercedem, falam, e aí tudo vai ficando até todo mundo ficar igual, né? Mesma... E isso tudo, Maria, para a pessoa ficar mais leve e mais sensível. Mais leve e mais sensível. Então, tem que ir desacelerando, a gente tem que sair do nosso ambiente cotidiano, a gente tem que ir para um outro lugar, né? Não pode ser no lugar que a gente já vive o tempo todo. Por exemplo, nossa casa, nós tínhamos uma casa de retiro lá, para os outros, mas quando a gente tem que fazer, a gente vai para outro lugar, que tem que sair daquele ambiente, né? Porque isso aí faz um efeito também, né? E quando você faz esse silêncio interior, você disse uma vez para mim que aí você começa a ter... O silêncio interior nos dá os insights, né? Primeiro, ele possibilita a experiência, né? Porque assim, uma coisa é o Padre Caetano chegar e cantar uma música e todo mundo entrar num ambiente, né? Mas outra coisa são os pobres mortais. Então, a gente vai devagarinho, as pessoas vão, né? Então, aí, tanto o silêncio ajuda a fazer a experiência, quanto o silêncio também, mesmo depois, ele nos ajuda com os insights, a gente começa a entender alguma coisa, a gente começa a entender a atitude das pessoas ou da gente, a gente começa, o nosso intelecto fica aberto, a gente começa a entender alguma coisa de um texto bíblico que a gente, ou alguma coisa, a gente, agora, né? Então, entendi, sem fazer esforço, quer dizer, a gente fica muito... Não sei, a gente fica diferente. Fazer esforço, eu queria que você falasse, porque fala um pouquinho dessa gratuidade desse amor divino. Qual que é a terminologia? Porque eu acho que o termo graça é um termo sensacional, porque graça já diz, é de graça, né? Quer dizer, é gratuidade, é Ele que vem, Então, Ele pode invadir o nosso cotidiano, como fez com Paulo, que encontra ali, ou a gente pode se colocar à disposição, a gente faz o mínimo, né? A gente vai para um lugar adequado, tem uma pessoa mais experiente que a gente chama de assessor, que vai assessorar o retiro, vai dar alguns textos, vai falar algumas experiências, como eu falei aqui, tudo, mas é só para, né? Vai ajudar nos exercícios geralmente a gente canta uma coisa que chama de mantra, que a gente repete um refrão várias vezes para dar um ambiente, mas é o mínimo que se faz, porque cabe mesmo, a iniciativa é de Deus, quer dizer, a gente só não vive isso todo dia, porque a gente não para, a gente é muito agitado, né? Mas as pessoas que estão numa vida mais silenciosa, elas
vivem isso quase todo dia, se não todo dia. Sintoniza. Sintoniza, é uma sintonia. Porque bota na não frequência tem certa. nada de mágico. Não tem nada de mágico. É uma coisa natural. Natural. Deus ama e Ele ama. Deus nos ama. O problema é que a gente não se sente amado. E quando a gente se predispõe, aí a gente se sente amado. Né? Ele nos ama porque Ele é bom, porque Ele é amor. Não independe se a gente merece ou não. Ele ama porque Ele não pode ir contra si mesmo. E Ele é amor. Ele não pode... Não interessa quem é você, não que interessa, você faz. não interessa que faz o que fez. Ele ama porque Ele é amor. E aí a gente encara até os nossos erros, errar o alvo, errar o objetivo, com mais naturalidade, quando a gente se sente amado. Né? Não é que a gente agora, relativiza. Não, é porque a gente está ali... rebeldia, não é rebeldia, a gente está alicerçado e enraizado nesse amor, e é de dentro para fora, então não tem como, né? Aí, tá louco. Oh, meu Deus. É que você falou, né, e interessante que não vai funcionar se você ficar no retiro eternamente, né? Não. Né? Você vai, né, se aula de energia. É importante voltar, né, para não ter aquela impressão. Então, para que eu esteja nesse momento, eu me retiro, não é? E fico naquela condição sem retornar. Como é que é isso? É a transfiguração, não é? Que Pedro já se empolgou. Agora vamos construir 3 telhas, vamos ficar aqui pro resto da vida. Jesus, vamos descer aqui o monte que nós temos as coisas para fazer. Nós temos que trabalhar lá em Jerusalém. E foi né? para Muvuca, em Jerusalém, que era a festa das tendas, devia ter mais de 1 milhão de pessoas na cidade. Se você já está integrado, não é? Então você pode ir para o mercado, é isso que ele disse. Se você foi, a mística é, se você foi para o Tabor, você pode ir para o mercado, porque naquele tempo o mercado era o ambiente mais bagunçado que existia na face da terra. Hoje nós diríamos assim, você pode ir para o trânsito na hora do rancho, né? Se você não tem problema, pode ir. Pode ir. Você já está conectado. Está conectado. Então, você não fica lá, você volta para o dia a dia. E aí você vai viver a sua vida cotidiana sob outro prisma, tudo que era sem graça, tédio e insignificante, sei lá mais o quê, aquela vidinha, aquele marasmo, aquilo é um dinamismo, sabe? É quase como escutar o podcast no carro, sabe? É uma coisa assim, não é? Porque aí você volta... ressignifica tudo, ressignifica, né? A partir da experiência do amor, que faz toda a diferença. Por isso tem que parar de tempos em tempos e fazer, né? Fazer essa experiência para recarregar a bateria, para voltar para o cotidiano de forma mais intensa. Então, desejo muito que vocês façam essas experiências. Ela é para todos. Ela é a coisa mais natural que existe, porque Deus já nos ama. Nós temos que parar e aproveitar. É assim, é uma coisa, é a criança saber que o pai quer bem, que a mãe quer bem. Outra coisa é ela ser posta no colo e beijar. É diferente, não é? Então, não sabia que ia falar sobre retiro, pensei que a conversa era sobre o gênero, mas eu quero dizer isso, que o que nós sentimos numa experiência assim é exatamente essa coisa que você fala, nós estamos mergulhados nesse amor. E esse amor está dentro de nós. Ele nos envolve, ele nos transcende, ele nos é interno, íntimo, íntimo profundo, como diria a Teresa, no mais íntimo, não é? Então, isso, e essa é a lei divina, é isso que move o universo, esse amor de Deus. Tudo foi criado, marcado pelo amor, porque Deus é amor, o amor está presente em cada coisa que Ele faz. Essa lei, toda a natureza está impregnada disso. E nós seres humanos, nós somos a consciência da criação. Os outros seres ainda estão num processo que eles ainda não percebem o Criador. E nós, seres humanos, nós já chegamos ao ponto de perceber e nos sentir amados. E quando nós nos sentimos amados, tudo muda. O padre Caetano falava assim, que o amor de Deus
experimentado por nós é muito mais poderoso do que 1000 bombas atômicas. Quer dizer, acontece algo no nosso redor. Os seres participam disso, porque o mundo fica de outra cor. Tinha as senhoras que faziam o retiro lá, que elas diziam assim, quando a gente atravessa o portão, parece que o sol e o céu é diferente do lado do portão do que do outro lado de dentro do portão. É assim, uma percepção que você tem. Aí eu dizia assim, amplia. Aí eu dizia assim, mas aí você vai, por onde você andar, essa atmosfera vai... Atmosfera psíquica. Psíquica. Tá vendo como é que tá tudo ligado que nós falamos aqui? Né? A atmosfera psíquica vai transformando esse dia a dia, e aí as pessoas convivem diferente. Então... Agora, Mani, tem uma surpresa para você. Ah, é? Mais uma, além dessas todas. Tudo que nós falamos aqui hoje, que está ligado ao Gênesis, ao livro Gênesis, né? É o capítulo 30 do Pensamento e Vida. Chama Amor. Então, fico muito feliz por não ter ficado fora do... Foi hoje tudo ligado, porque eu acho que isso é a coisa mais linda, porque a gente imagina que o fluido cósmico é um veículo apenas da sabedoria divina, mas ele também é o veículo do amor divino. É por ele que o amor divino abarca e abrange toda a criação, a ponto do Paulo dizer com razão, né? Nele nos movemos e existimos em atos, né? Como peixes. Eu conversei com a Ida.